Há uma história atemporal, entrelaçada nas páginas antigas da Bíblia, onde a coragem e a confiança de um homem iluminam os horizontes da fé. Abraão, o patriarca venerado, personifica essa coragem transcendental, pois sua jornada é um testemunho vivo da fé inabalável. Imagine-se nos dias de Abraão, quando a terra ainda estava envolta em mistério e a promessa divina era mais do que apenas palavras escritas. Abraão não apenas conhecia a Deus, mas tinha uma relação de amizade íntima com o Criador dos céus e da terra. Na Sagrada Escritura, somos lembrados de que Deus era amigo deste homem extraordinário. Mas o que tornava Abraão tão especial? Sua fé. Uma fé que transcendeu o conceito comum, uma confiança total e absoluta no plano divino. Ele é reverenciado como o pai da fé, um título que carrega o peso da devoção absoluta. No entanto, a verdadeira essência dessa fé só brilhou quando Abraão ousou confiar nos desígnios de Deus acima de tudo o mais. Abraão enfrentou o maior teste de sua fé quando, aos 75 anos de idade, ouviu o chamado do Altíssimo para deixar tudo para trás. Imagine a cena. Um homem deixando para trás as ruas movimentadas de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e avançada de seu tempo, para seguir um caminho incerto traçado pela voz de Deus. Deus o instruiu a trocar a confortável vida urbana por uma existência nômade, habitando em tendas nas terras frias e selvagens. Não era apenas uma mudança de paisagem, mas uma mudança de vida. Abraão teve que dizer adeus aos laços familiares e amizades duradouras, embarcando em uma jornada rumo ao desconhecido. Aos olhos mundanos, tal decisão poderia parecer insensata, mas para Abraão era um ato de devoção incomparável à vontade divina. E assim, ele se tornou um peregrino, viajando para uma terra prometida que só conhecia através das palavras do seu Deus. Abraão, o homem cuja fé transcendia as barreiras do tempo e da lógica, enfrentou provações que desafiariam até os mais fortes corações. Um dos mais notáveis exemplos de sua devoção reside na história milagrosa do nascimento de seu filho Isaque. Imagine a cena. Abraão, já idoso, e sua esposa Sara, já na avançada idade de 90 anos, recebem a promessa divina de que teriam um filho. Uma promessa tão extraordinária que Sara, ao ouvir, não pôde conter o riso, uma risada de incredulidade que ecoou pelas paredes do templo. Mas para Abraão, não havia dúvida. Ele acreditava nas palavras de Deus, mesmo quando o mundo zombava da impossibilidade dessa concepção. Por 11 longos anos, Abraão e Sara aguardaram, enfrentando o silêncio ensurdecedor das promessas não cumpridas. A fé deles foi testada à medida que os anos se arrastavam e o ventre de Sara permanecia vazio. Diante dessa angústia, a sugestão desesperada de conceber um filho através da serva de Sara, Hagar, foi considerada. Nasceu Ismael, mas ele não era o filho da promessa, apenas um fruto da carne, não da fé. Finalmente, quando Isaque, o verdadeiro filho da promessa, veio ao mundo, Abraão provou mais uma vez sua fé inquebrantável. Pois quando Deus pediu que ele sacrificasse seu amado filho como um teste supremo de devoção, Abraão não hesitou. Sua confiança no poder e na fidelidade de Deus o levou ao limite do sacrifício absoluto. Abraão enfrentou o dilema mais angustiante que um pai poderia imaginar. Mas em meio à agonia e à incerteza, ele escolheu acreditar. Ele acreditou que as palavras de Deus eram verdadeiras, que ele não era um homem para mentir, mas sim o Deus Todo-Poderoso, cuja promessa seria cumprida a qualquer custo. E assim, Abraão seguiu adiante, confiando nas palavras divinas, mesmo quando a realidade parecia desafiar sua fé. Pois ele sabia, além de qualquer dúvida, que o que Deus promete, ele é fiel para cumprir. E assim Isaque, o filho da promessa, nasceu não apenas da carne, mas da fé inabalável de seu pai. Abraão, confrontado com a prova mais angustiante de sua fé, se vê diante do abismo do sacrifício.
Após tantas promessas cumpridas e momentos de comunhão com o divino, ele é desafiado a um ato de devoção que transcende toda compreensão humana. Após o nascimento milagroso de Isaac, o filho da promessa, Abraão é confrontado mais uma vez com a necessidade de escolher entre acreditar nas promessas de Deus ou sucumbir ao desespero da incredulidade. Ele se vê diante de um dilema existencial. Será que Deus realmente cumpriria sua promessa de fazer dele o pai de muitas nações, mesmo após a ordem divina para sacrificar seu próprio filho? É nesse momento de provação suprema que a verdadeira natureza da fé de Abraão é revelada. Ele não titubeia diante do desafio, mas responde ao chamado de Deus com uma submissão inabalável. Nas palavras do próprio Abraão, "Aqui estou." Essas duas simples palavras ecoam com uma ressonância que transcende o tempo, pois representam não apenas a prontidão de Abraão em obedecer, mas também sua confiança profunda na bondade e na fidelidade de Deus. E assim Abraão parte em direção ao Monte Moriá, acompanhado por Isaac, seu amado filho. Cada passo em direção ao altar do sacrifício é uma prova de sua devoção absoluta, sua fé não apenas na promessa de Deus, mas também na providência divina, em meio às circunstâncias mais sombrias. Ao chegarem ao local designado, Abraão não hesita. Ele constrói o altar, prepara os elementos do sacrifício e ergue sua faca para cumprir o mandato divino. Mas no momento crucial, quando Isaac questiona a ausência de um cordeiro para o holocausto, Abraão responde com uma fé que desafia todas as expectativas humanas. "Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho." A história de Abraão e Isaac ressoa através dos séculos como um testemunho incomparável de fé e obediência. Ao confrontar o desafio supremo de sacrificar seu próprio filho, Abraão não apenas demonstrou sua devoção inabalável a Deus, mas também revelou uma compreensão profunda da natureza do Criador. Diante do Monte Moriá, Abraão enfrenta a decisão mais angustiante de sua vida. Ainda assim, sua resposta ao questionamento de Isaac transcende o medo e a incerteza. Ele acredita que Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, mesmo que isso pareça impossível aos olhos humanos. E assim, com uma confiança que desafia todas as probabilidades, ele avança para cumprir a vontade divina. E Deus, fiel como sempre, não decepciona. No último momento, ele providencia um cordeiro para o sacrifício, substituindo Isaac pelo animal. Em troca da obediência de Abraão, ele oferece bênçãos e promessas que transcendem toda compreensão. Essa fé inabalável de Abraão é evidenciada não apenas na disposição de sacrificar Isaac, mas também na crença de que Deus ressuscitaria seu filho, se necessário. É uma fé que ultrapassa os limites do entendimento humano. Uma convicção tão profunda que Abraão confia na promessa divina, mesmo diante da aparente impossibilidade. A história de Abraão nos ensina que a fé verdadeira transcende as circunstâncias e desafia as expectativas. É pela fé que somos justificados diante de Deus, e é através das obras que demonstramos a realidade dessa fé. Abraão, o pai da fé, nos lembra que a verdadeira confiança em Deus não é apenas uma crença vazia, mas uma convicção que se manifesta em ação. A saga da fé na família de Abraão é um conto complexo de confiança e provação, onde as escolhas de cada indivíduo revelam seu verdadeiro caráter diante do divino. Abraão, em contraste com seu irmão Neor, que teve uma prole abundante, enfrentou o desafio de acreditar na promessa de Deus de uma descendência numerosa, mesmo quando sua própria descendência parecia escassa. Seu filho Isaac, o filho da promessa, era sua joia mais preciosa, mas a promessa de uma posteridade tão vasta quanto as estrelas do céu ainda não se realizara. E assim, Abraão e sua família se destacam como exemplos de fé em meio à escuridão da incredulidade.
Enquanto Esaú, em sua impetuosidade, desprezava a bênção de seu pai por um prato de comida, Jacob, após sua luta noturna com Deus, reconhecia o poder das promessas divinas e se tornava o pai das 12 tribos de Israel. Esses homens, apesar de suas falhas e fraquezas, são lembrados como homens de fé, em contraste com seus parentes, que estavam mais preocupados com os prazeres terrenos do que com a vontade de Deus. Lote, atraído pela riqueza material, escolheu o caminho fácil no Vale do Jordão, enquanto Abraão confiava em Deus nas colinas desoladas. As esposas desses homens também são testemunhas da divisão entre fé e carnalidade. Sara, Rebeca e Raquel, mulheres de beleza interior e exterior, submeteram-se aos seus maridos com reverência e fé. Enquanto isso, outras esposas, como a esposa de Ló, foram consumidas pela tentação terrena e pagaram o preço por sua desobediência aos mandamentos divinos. A história da aliança entre Deus e Abraão ecoa através dos séculos, marcando o início da jornada redentora da humanidade. Desde os primórdios da criação até o estabelecimento da nova aliança por meio de Jesus Cristo, o tema da aliança permeia as páginas sagradas da Bíblia. Mas o que significa verdadeiramente fazer uma aliança com Deus? Muitos podem confundir a palavra aliança com um contrato, uma negociação entre partes de igual poder e autoridade. No entanto, uma aliança divina é algo muito mais profundo e sagrado. É um pacto estabelecido por Deus para abençoar seu povo, onde Ele, em sua soberania, oferece termos inegociáveis. Quando Deus faz uma aliança, Ele a cumpre integralmente e jura por ela, pois não há nada acima de Deus para jurar, e assim Ele jura por si mesmo, proclamando a veracidade e a imutabilidade de suas promessas. E quando Ele repetiu as palavras "Eu irei" 6 vezes a Abraão, foi como um compromisso matrimonial, uma promessa solene de fidelidade e provisão. Essas palavras divinas foram tudo o que Abraão precisava para seguir adiante em sua jornada de fé. E embora possa parecer simples, a comunhão e a adoração desempenham um papel vital em fortalecer nossa fé na palavra de Deus, pois é na presença de Deus que encontramos a confirmação de sua verdade inflexível e o fortalecimento para continuar a jornada da fé. A Irmandade é mais do que um simples local de encontro. É um santuário de comunhão, relacionamento e oração, onde encontramos orientação e gratidão por cada passo que Deus nos leva. Em sua jornada, Abraão desfrutou de uma comunhão constante com Deus, uma fonte inesgotável de sabedoria e força ao longo de sua vida. Uma das maneiras mais evidentes de revelar nossa desconfiança em Deus é através da preocupação e ansiedade. Quando permitimos que esses sentimentos tomem conta de nossas mentes, em vez de confiarmos na providência divina, mostramos que ainda não aprendemos a confiar em Deus como Ele deseja que confiemos. No entanto, podemos escolher viver de acordo com a promessa do Salmo 37, do versículo 5 ao 7. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele fará isso. Ele fará a sua justiça resplandecer como o amanhecer e a sua vindicação como o sol do meio-dia. Espere no Senhor e confie nele. Não se preocupe com aqueles que prosperam em seu caminho, com aqueles que fazem planos perversos. Quando enfrentamos desafios, problemas ou batalhas, temos uma escolha crucial a fazer. Podemos permitir que a palavra viva de Deus habite em nossos corações, encontrando descanso e confiança nele, ou podemos cair na confusão, tentando resolver as coisas por nossos próprios meios. No entanto, se escolhermos nos apoiar na graça de Deus e reconhecê-lo como aquele que luta nossas batalhas, podemos encontrar vitória do outro lado. Seguir o conselho sábio de Pedro, conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, é essencial para demonstrar nossa confiança em Deus, para tomar o controle e nos guiar no caminho certo.
Ele nos encoraja a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele cuida de nós. E em meio às adversidades, devemos permanecer vigilantes e sóbrios, resistindo ao inimigo que busca nos devorar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É crucial compreender que a ansiedade, a preocupação e o medo não são apenas inúteis, mas também abrem a porta para o tormento. Jesus mesmo nos lembra em Mateus 6, versículo 25, que não devemos nos preocupar com as necessidades materiais da vida, pois nosso Pai Celestial sabe do que precisamos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Em vez de permitir que a preocupação nos domine, devemos confiar na providência divina e no cuidado amoroso de Deus. Pois Ele é nosso protetor, nosso provedor e nosso guia em todas as circunstâncias. Ao depositarmos nossa confiança nele e nos afastarmos do medo e da ansiedade, encontraremos a verdadeira paz que só Ele pode dar. À medida que resistimos à tentação carnal de viver em preocupação constante e nos agarramos aos desafios que enfrentamos, devemos estar cientes de que o diabo pode nos enganar facilmente. Ele pode nos levar a buscar ajuda em fontes terrenas e nos desviar da verdadeira fonte de força. Um exemplo claro disso é quando o povo escolhido de Deus, em tempos de dificuldade, buscava ajuda no Egito, confiando em sua grande força militar. No entanto, Deus os advertiu sobre os perigos dessa confiança equivocada. Ele os lembrou de não confiarem na força humana, mas sim no poder do Senhor. Isaías 31, do versículo 1 ao 3, nos alertam: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Todavia, também Ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Se continuarmos a fixar nossos olhos nas habilidades e recursos daqueles que consideramos superiores a nós, em vez de olharmos para o Deus Todo-Poderoso como nossa fonte de segurança, estaremos revelando uma falta de confiança em Deus para nos guiar em nossa jornada. Mesmo que nossos lábios declarem algo diferente, a tentação de confiar nas criações em vez do Criador sempre estará presente. No entanto, não devemos ser facilmente desviados. O Salmo 20, versículos 7 e 8 nos lembra: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles são levados ao chão e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Esta é uma verdade eterna. Aqueles que colocam sua esperança nas pessoas, em vez de priorizarem Deus, inevitavelmente se decepcionarão. Como afirmado no Salmo 34, versículo 5, aqueles que olham para ele são radiantes, seus rostos nunca são cobertos de vergonha. O rei Davi compreendia profundamente essa verdade, tanto que declarou no Salmo 118, versículo 8, que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos humanos, melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Uma ação que demonstra claramente nossa falta de confiança em Deus é olhar para dentro de nós mesmos para determinar se podemos avançar. Como crentes, nossos olhos nunca devem estar fixados em nossa própria habilidade ou força, mas sim nas excelentes palavras de Deus, sua bondade e seu poder. O Salmo 44, do versículo 6 ao 8, nos lembra desse princípio.
Não confio no meu arco, minha espada não me traz vitória, mas você nos dá a vitória sobre nossos inimigos, você envergonha nossos adversários. Em Deus nos gloriamos o dia todo e louvaremos o seu nome para sempre. Enquanto o poder humano inevitavelmente falha, a sabedoria de Deus nunca deixa de nos resgatar de qualquer situação, tornando nossa confiança nele sempre justificada. Outra ação que revela nossa falta de confiança em Deus é o murmúrio e a reclamação. Em vez de celebrar as vitórias passadas e presentes, nos encontramos murmurando sobre as circunstâncias atuais. Embora possamos falar eloquentemente sobre nossa fé em Deus, são nossas ações que verdadeiramente definem nossa confiança e fé. O ato de resmungar, quando deveríamos estar gratos, é um sinal claro de desconfiança em Deus. Um exemplo disso é o povo de Israel reclamando da comida no deserto, mesmo depois de Deus ter libertado a nação do Egito. Apesar de se proclamarem filhos do fiel Abraão, apenas Moisés e algumas outras pessoas confiaram em Deus para prover alimento após o êxodo. Agir como se a palavra de Deus não fosse verdadeira é uma clara demonstração de falta de confiança. Não podemos afirmar que confiamos em alguém quando duvidamos das palavras que saem de seus lábios. Infelizmente, muitos cristãos optam por criar suas próprias alternativas em vez de obedecer à palavra certa de Deus. O Salmo 33 proclama a certeza da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é certa e é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele falou e aconteceu. Ele ordenou e ficou firme. A palavra de Deus permanece inabalável, e recusar-se a agir de acordo com ela é simplesmente uma prova de que não confiamos plenamente nele. O Salmo 56, versículos 10 e 11, também reafirma essa verdade. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temo. Que pode fazer-me o homem? Confiar na palavra de Deus é a fonte da verdadeira segurança e coragem, pois ele é digno de toda confiança e louvor. Se afirmamos amar e confiar em Deus, é natural que sua palavra tenha a palavra final sobre os eventos em nossas vidas. Davi expressou sua confiança na palavra de Deus no Salmo 119, do versículo 114 ao 116, dizendo: Tu és meu refúgio e meu escudo. Tenho posto a minha esperança na tua palavra. Desvia de mim os olhos, para que eu não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Sustenta-me segundo a tua promessa, para que eu viva, e não permitas que a minha esperança seja frustrada. Quando descansamos nas palavras de Deus, em vez de duvidarmos delas, podemos ter certeza de que Ele se manifestará a nós de uma nova maneira. Confiar em Deus e ter fé nele não é apenas algo que soa bem ou que deveria ser moralmente correto para um crente. É a fonte de vida em nossa caminhada com Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, declara: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Sem fé, não podemos florescer nem crescer em nosso relacionamento com Deus. Somos salvos pela graça, por meio da fé, como nos lembra Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós mesmos, é um presente de Deus.